Eu vou arriscar dizer aqui que todo mundo já cometeu esse erro. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui, então tem um quê muito especial nele. E primeiro de tudo eu quero dizer que eu tô nervoso, com a mão suando aqui. A gente está formando aqui uma comunidade, uma família, e você agora faz parte dessa família, e eu te peço humildemente e encarecidamente que você possa se inscrever no canal, não custa nada, tá bom? Aqui a gente só vai tratar de temas como, por exemplo, fitness, alimentação, enfim, só conhecimento e evolução. Então, por favor, se inscreva no canal aí. Eu sou o Pedro Barros, especialista em treinamento e fisiologia feminina, e nesse vídeo aqui eu vou te falar 14 regras muito básicas e simples para você pôr em prática para realmente definir o corpo nas próximas semanas. Lembrando que definir, eu quero dizer que você vai perder gordura, reduzir o percentual de gordura, ao mesmo tempo que ganha massa muscular, ou no mínimo mantém a massa muscular que você já tem, tá bom? Tenho certeza que fazendo essas regras, você já vai cortar um monte de erro que a maioria de vocês comete, se não todo mundo. Eu vou arriscar dizer aqui que todo mundo já cometeu esse erro, seja aquela mulher fitness que você segue lá no Instagram, seja aquela mulher fitness que você segue lá no TikTok ou até mesmo aqui no YouTube. Todo mundo já passou por algum desses erros e você já deve ter pesquisado como corrigir esses erros para realmente ter mais resultado. Que às vezes você está fazendo lá, se esforçando na academia, se alimentando bem, mas o resultado não está vindo na medida que você se esforça realmente. Pô, eu estou me esforçando, mas o resultado não está aparecendo. O que eu estou fazendo de errado? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar realmente 14 regras para você, de fato, acelerar o processo de definição e ver resultado nas próximas semanas. A regra número 1 é que você consuma no mínimo 2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Mas como assim, Pedro? 2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal? Se você tem, sei lá, 60 quilos, você deve consumir aí no mínimo 120 gramas ou 120 gramas em média de proteína. Vamos pôr isso em prática. 120 gramas de proteína, que eu quero dizer, é do nutriente e não da porção de, por exemplo, de carne ou de frango ou de peixe, tá bom? Então, assim, se você tem que consumir 120 gramas de proteína ao longo do dia, você vai pegar lá um peito de frango, a cada 100 gramas tem 31 gramas de proteína, você deve consumir 31 mais 31 mais 31 mais 31 mais 31 mais 31. 6 porções mais ou menos de 100 gramas ao longo do dia. Tá? Lembrando, você pode, claro, variar, você pode fazer o uso de suplementação, caso seja necessário. Lembrando que também em alguns vegetais já tem bastante proteína, ou seja, vai somar tudo isso aí para dar 120 gramas. Lembrando, 2 gramas em média ali para cada quilo de peso corporal. E por que tem que consumir proteína? A proteína é como se fosse o tijolo da construção muscular. Então, assim, você está ali treinando, está dando obra pro músculo crescer, engrossar as pernas, deixar os ombrinhos de bolinho, os ombrinhos de cebola, você tem que ter o nutriente, a argamassa, para realmente formar essa musculatura. Lembrando, na musculação você sinaliza que quer crescer e a alimentação, principalmente a proteína, vai fazer com que haja essa construção muscular. Então é por isso que é extremamente importante que você consuma aí a proteína na quantidade ideal. E aí eu sugiro aqui que seja em média 2 gramas para cada quilo de peso corporal. Segunda regra é que você aprenda a ler os rótulos nutricionais. Por quê? Isso já vai fazer parte também da primeira regra. Por quê? Lembra que se você olha lá a quantidade de proteína, tudo, você já vai somando ali o quanto que você precisa ao longo do dia, o quanto que precisa restante também ao longo do dia. Mas tem uma outra coisa também que muita gente deixa batido e não percebe, realmente é enganado ali pela indústria, vamos dizer assim, que é, eu vou dar um exemplo mais prático possível, porque é onde eu vejo mais gente comprando barra de proteína, que nem é barra de proteína na maioria das vezes, é uma barra de carbo, uma barra de açúcar, é uma barra de carboidrato. Então, assim, quando você pega uma barrinha de proteína lá e ela tem 30 gramas de produto e lá diz, aqui tem 12 gramas de proteína e 15 gramas de carbo, ou seja, não é uma barra de proteína, é uma barra de carboidrato. Tem mais carboidrato do que proteína.
Quando for uma barra de proteína, ela precisa ter mais proteína do que qualquer outro nutriente desses. Então, por favor, não seja enganado. Às vezes a barrinha custa R$18, porque é uma barra de proteína, você precisa consumir 20 gramas de proteína, só que tem 22 só de carbo. Então, assim, você consome muito mais carbo e a ideia não é essa. A ideia é que realmente você aprenda a ler os rótulos aí para realmente você não ser enganado dessa forma. Outra coisa que muitas de vocês se confundem é, por exemplo, sei lá, pasta de amendoim. Virou moda comer pasta de amendoim. E aí você tá ali, dá uma colherada na pasta de amendoim pensando que é bom para emagrecer, que é fit e que é bom para definir, quando na verdade você está evitando uma outra coisa que você pode fazer, que é uma alternativa muito boa. Você pode até gostar mais, que é o doce de leite. Doce de leite, em termos de calorias, ele tem bem menos calorias do que uma colher, por exemplo, de pasta de amendoim. Uma colher de pasta de amendoim tem em média ali 90 quilocalorias, enquanto uma colher de doce de leite tem em média ali 60 quilocalorias, ou seja, é um terço a menos do que realmente tem na pasta de amendoim. Então, é por isso então que você deve aprender a ler os rótulos nutricionais. Falando de alimentação ainda, você precisa saber a quantidade de calorias que você precisa ingerir no dia. Isso é relativamente simples de fazer. Tem sites aí, eu vou até deixar um link aqui para você poder calcular a sua taxa metabólica basal, tá bom? Isso é extremamente importante para você aí que, por exemplo, Pedro, eu não tenho condições de pagar um Nutri, eu não tenho condições de ter esse acompanhamento. Mas tenta fazer isso aqui, que eu tô te falando, clicando já no link lá para você fazer a sua taxa metabólica basal, que com certeza você vai ver muito mais resultado pondo em prática isso que eu tô falando aqui, tá bom? Então, você precisa saber a taxa metabólica basal para saber a quantidade de calorias que você deve ingerir. Lembrando que para um projeto de definição, por exemplo, que é onde você reduz o percentual de gordura e ganha massa muscular, você deve ali consumir mais ou menos a mesma quantidade de caloria que você gasta no dia. Ou seja, é uma dieta normocalórica para déficit calórico. Ou seja, se você gasta 2.500, você deve consumir ali mais ou menos 2.400, 2.300, 2.200, tá bom? Para um projeto de definição. Agora, se você está com muito sobrepeso, você pode fazer um déficit um pouquinho maior, de 2.000, de 1.800, de 1.700, tá bom? Então é só uma sugestão aqui para você que você realmente precisa entender isso para não ficar caindo naquela cilada de que você está comendo saudavelmente e comer saudavelmente não necessariamente você está em déficit calórico, tá bom? Então esse é um ponto muito importante que muita gente erra. Eu estou comendo saudavelmente, mas não emagreço. O que está acontecendo? Você não está fazendo o déficit adequado. Então, se liga nessa regra aí também. Próxima regra é consumir no mínimo 1 litro d'água para cada quilo de peso corporal. Então, digamos que você tem lá os 60 quilos, como eu falei no início. Você precisa consumir no mínimo aí 3 litros d'água. Pedro, eu não consigo consumir água. Vai aos poucos. Um bujão desse aqui tem 2 litros d'água, tá? Eu comprei na internet aí. Foi R$16, chegou em casa aqui. Rapidão. Então, é uma das coisas que você precisa, principalmente para você, mulher, que tem muita celulite, que tem aqueles buraquinhos ali no meio da perna, assim, do lado, no bumbum. Então, isso aqui vai ajudar demais você a reduzir celulite, que é a hidratação calculada. Você pode calcular 1 litro d'água para cada 20 kg de peso corporal ou 50 ml para cada quilo de peso corporal, tá bom? Então, estou deixando aqui muito prático para você poder realmente partir para a prática e começar a fazer, que aí você realmente só vai agradecer esse conteúdo que eu estou passando aqui, tá joia? Próxima regra é que não existe refeição livre. Eu tenho um certo receio de falar isso aqui, mas como é que funciona isso, tá? Geralmente quem fala que tem a refeição livre no final de semana, eu tô doido pela refeição livre, parece que você tá presa. E a realidade é que você não tá presa, tá? Num plano de alimentação bem elaborado,
para você definir o corpo, reduzir o percentual de gordura, deve conter ali algumas coisas que você gosta, sem problema algum, desde que forma planejada. Então, assim, quando você fala, eu vou fazer uma refeição livre, parece que você está preso. Você não está presa. Você está fazendo uma dieta ali para o teu objetivo. Então, se você fala só por falar uma refeição livre, ok. Mas agora, se você fala com um pensamento uma refeição livre, pensando assim, meu Deus, eu tô doida para fazer uma refeição livre, parece que você está presa. E aí, quando você sai para fazer essa refeição livre, você automaticamente começa a gostar menos do que você está fazendo e fica sempre ansiosa para fazer a refeição livre. Ou seja, não vai ser sustentável nem em médio e nem a longo prazo. Então, esse jogo de definição muscular, onde você realmente vai perder gordura e aumentar a massa magra, ficar com o corpo todo desenhado, é o jogo de médio para longo prazo. Você tem muito resultado no início, mas é claro que você precisa manter esses resultados. Não é que nem a alta médica, que quando uma pessoa fica doente, toma lá um medicamento por 10 dias, você volta ao médico, o médico fala, você já melhorou, não precisa mais tomar um remédio, tem alta. Não, isso aqui você precisa continuar para no mínimo manter os resultados. E essas coisas que são insustentáveis a médio e longo prazo, você realmente precisa ter esse tato, para não começar... Ai, meu Deus, perdi 12 quilos em 30 dias. Depois, será que você vai conseguir? Será que vai ter um efeito rebote que você não vai conseguir, vai voltar a comer tudo que estava comendo antes, treinar menos vezes na semana, menos tempo na semana e vai ganhar 14 no próximo mês? Entendeu? Então, tenham esse tato para realmente ter um plano alimentar que seja coerente para a realidade de vocês e para o objetivo de vocês. Regra muito importante que a maioria de vocês pensa que só vale para homem e vale para mulher, só que de maneira inversa. Olha só, a maioria das pessoas fala assim, homem tem que treinar a perna, homem tem que treinar a perna. Por quê? Porque senão fica desproporcional. Homem tem que treinar a perna. Por quê? Porque senão fica desproporcional. Então a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Tá? Então, para você não ficar desproporcional, você precisa realmente começar a treinar braços. Então, essa regra é você treinar braços desde o começo. Principalmente por quê? Porque você precisa desenhar todo o corpo. Você precisa deixar o corpo mais estético, mais harmônico. Não vai ficar que nem um Tiranossauro Rex, só perna e os bracinhos pequenos. Além de que também você ter um braço mais forte, não grande, não confunda, braço forte não é braço grande, masculino, tá? Você não vai ficar se treinar pesado com o braço masculino, nem vem com esse papo de que você ganha braço muito rápido. Não funciona assim para 99,99% de vocês mulheres. Então, assim, treinem braço porque vai melhorar o treino de inferior de vocês, tá? Para subir as cargas. Treinem braços para vocês terem os braços mais definidos, nada de braço molenga, balangando, sem tônus muscular nenhum. E treinem braços para realmente ficar com o corpo mais harmônico, tá bom? Ao mesmo tempo que você cresce braço, você deixa os seus ombros um pouquinho mais redondinhos, as costas mais V, dando aquele aspecto de cintura mais fina. Ou seja, tem várias vantagens de começar a treinar braço de verdade, não aquele treino fofolete, por favor. Então essa é uma regra que você deve seguir. Próxima regra, durma pelo menos 7 horas por dia e que seja à noite, tá? Nada de dormir 3 da manhã e acordar 10, por exemplo, da manhã. Eu sei que essa é uma das que são mais difíceis de fazer, porque cada um tem a sua rotina, mas para você que não, por exemplo, precisa trabalhar até tarde, não precisa de fato. Tá bom? Que tem que estar lá na empresa ou na frente do computador resolvendo bronca. Se você consegue administrar seu tempo ali para trabalhar mais cedo, comece a dormir mais cedo e acordar um pouco mais cedo, tá bom? Dormir pelo menos 7 horas por noite. Por quê? Se você não dorme 6 a 7 horas por noite, você acorda com os hormônios todos cagados, todos desregulados. Quem é que nunca, por exemplo, teve uma noite de sono ruim aí e acordou de mau humor? Ou, por exemplo, com vontade de comer besteira. Por quê? Você vai perdendo a capacidade de controle emocional das coisas. Então, assim, você precisa começar a dormir bem, porque
essa é uma das coisas que vai com certeza te ajudar a performar melhor no treino, a definir mais o corpo e de fato ter uma vida muito mais saudável. Me diz aqui quantas horas por noite que você dorme. Me fala aqui nos comentários, por favor, deixa eu saber. Suplementos não são pílulas mágicas, então não vai achando que, por exemplo, eu vou tomar aqui a minha creatina, o meu whey protein, o meu BCAA, não sei o que, pré-treino. Não vai achando que isso realmente vai resolver teu problema, porque isso precisa ser associado ao que você já deve fazer de fato para ter resultado, que é ter um treino bem elaborado, bem específico, e isso vai entrar numa regra aqui, eu vou explicar inclusive divisão de treino para você mulher aí. Você precisa estar fazendo dieta, porque senão realmente a suplementação não vai fazer sentido. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático para você. Vamos dizer que você precisa consumir ali creatina, tá? Que para mim é o melhor suplemento da vida, inclusive é o mais estudado. Então assim, já é mais do que comprovado que realmente a creatina tem resultados no seu ganho de massa magra, na sua performance durante o treino, na sua recuperação, tem a parte cognitiva, enfim, tem vários benefícios. Só que o que acontece? Você já consome creatina não do suplemento, mas sim da alimentação, que você come ali da carne e por aí vai. Só que se você tem uma alimentação muito ruim, não vai adiantar você, por exemplo, tomar as 3 gramas de creatina. Você precisa tomar mais, e aí você precisa saber essa quantidade. Então assim, tomar as 3 gramas de creatina não significa que você vai ter mais força, vai ter mais resultado. Assim como, por exemplo, fazer um scoop de whey lá no leite ou na água, não significa que vai te dar mais resultado. Você precisa primeiro estar treinando para dar o efeito, para sinalizar que é para aquele músculo crescer, e precisa estar fazendo alimentação. E aí a suplementação vai dar esse quê a mais, vai vir somar. Agora, se você não faz nenhum desses, se você treina com um treino genérico, se você não se alimenta bem ou como deveria para o seu objetivo, de fato, a suplementação vai ser dinheiro jogado fora. Então, por favor, não façam isso, tá bom? Primeiro aprendam a treinar, aprendam a comer para depois começar a investir nesse suplemento. Inclusive aqui, ó, esses são os suplementos que eu uso. O whey aqui é de vez em quando para fazer um lanche, não é todo dia que eu faço. Eu já como bem. Complexo B tem 2 pílulazinhas. Eu tomo uma por dia. E creatina. Essa aqui é o xodó. Tem mais 4 potes ali. Então, próxima regra, a gente já vai falar agora de treino específico. Você precisa ter um plano a seguir. Não adianta você ficar fazendo treino aleatório, um treino daqui do YouTube, um treino no outro dia lá do Instagram, um treino no outro dia lá do TikTok. Isso você não vai ter a progressão mais assertiva. Você só vai gostar do treino, vai se motivar talvez a fazer porque é um treino novo, mas de maneira nenhuma isso significa que você vai ter resultado de fato. Só significa que você está se exercitando e está gostando, tá bom? Quando de fato você, claro, deve gostar do seu plano de treino, mas mais que isso, você deve ter resultado com esse plano de treino, porque entra um dos primeiros pontos que eu falei aqui, você se esforça para ter resultado. Se você se esforça e não tem resultado, eu estou me esforçando tanto e não vejo resultado na frente do espelho, você vai se frustrar, você vai acabar se desmotivando, você vai começar a ir menos nos treinos, você vai só por fazer. E aí você vai até o ponto de parar realmente, porque o esforço que você está fazendo não diz o quanto de resultado você está tendo. Então, por favor, comecem de fato a ter um treino específico, um treino bem planejado e bem estruturado. Inclusive lá no meu Instagram eu tenho vários vídeos falando de estrutura de treino, de séries e por aí vai. Então, acompanha lá no link que eu vou deixar aqui embaixo também.
Próxima regra também tem a ver com treino, conexão mente-músculo. Essa conexão é extremamente importante, já tem estudo científico que diz que só de você se concentrar de fato no que você está fazendo e qual músculo você tem que ativar, melhora os resultados. Lembra que isso aqui é treinamento, então assim, não é que nem quando, por exemplo, você encosta na frigideira quente, queima, e aí você tira rápido. Essa dorzinha ali, lembra que é você realmente que comanda o movimento. Então não é que nem, por exemplo, quando você pega um susto que você tipo mexe qualquer movimento, faz qualquer movimento com o corpo, contrai qualquer músculo, contrai quase todos os músculos, ou quando você, por exemplo, sei lá, tá fritando um ovinho ali, encosta na frigideira quente e tira rápido. Então assim, isso aqui foi involuntário, você tirar a mão ali para não queimar. Você só percebe a dor depois, inclusive, tá bom? Então, assim, na musculação, é você quem comanda o movimento. Então, o que acontece no stiff para você começar a tensionar a lombar? O estímulo, a conexão mente, está fazendo o que não deveria fazer. Que é, por exemplo, quando você está lá fazendo o stiff, você pensa em descer a barra, descer o tronco, subir a barra, subir o tronco. Quando, na verdade, você deve pensar em jogar o quadril para trás, trazer o quadril para frente. Você vai perceber que vai sair o mesmo movimento, só que você vai sentir muito mais posterior, muito mais glúteos e muito menos lombar. Então, quando você só sobe, desce, você ativa muito mais lombar, muito mais eretores da espinha e aí vai, claro, começar a tensionar e a fadigar aquela região ali da lombar. E aí você começa a sentir esse desconforto, porque tudo relacionado à coluna quase sempre se relaciona a dor, a medo, a receio. Então, para você realmente, de fato, começar a trabalhar o músculo, de fato, e ter resultados, você precisa começar a ter essa conexão muito bem trabalhada. Conexão mente-músculo é extremamente importante para quem quer definir o corpo. Então, começa. Tá trabalhando ali bíceps, ó, é bíceps, tá? Contrai, alonga. Então é isso que você deve fazer. Comece a trabalhar isso desde agora. Aprenda a distinguir dor muscular e dor articular. Então assim, primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que de fato você precisa deixar o ego na porta da academia. Então, o que isso significa? Que a maioria das vezes você não sente dor muscular, não está sentindo o músculo trabalhar de fato, começa a sentir mais articulação. Vou dar o exemplo do joelho, que é o mais comum aqui. Estou sentindo o joelho, na maioria das vezes é o ego que deixou inflar muito e aí começou a sentir mais articulação do que propriamente o músculo. Tá? Então, saiba diferenciar. Enquanto você estiver sentindo aquela dorzinha muscular ali, aquela queimação, de fato, ok. Tá? É normal acontecer isso. Tá? Existem processos fisiológicos ali na musculatura que vão dar essa sensação de queimação. Mas agora articular, por favor, então entendam essa diferença. E isso principalmente está relacionado a grandes cargas. E grandes cargas que eu quero dizer é quando você não suporta aquele peso e mesmo assim quer fazer com aquele peso. Então tenham cuidado com isso, deixem o ego de vocês realmente na porta da academia e entrem de fato para treinar a musculatura e não o ego. E aí a próxima regra já diz respeito a justamente progressão de carga, que também é um erro muito comum e eu vou fazer um vídeo inclusive muito prático sobre isso aqui no canal, tá bom? Talvez seja o próximo, então você fica ligada. Inclusive eu quero aproveitar mais uma vez para você se inscrever no canal e dar um like aqui, porque isso vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e não custa nada fazer. Muitas vezes você fala assim, ai Pedro, eu não estou conseguindo progredir carga no agachamento. Como é que eu faço para progredir? Eu não saio desse 20-20 aqui. Eu sempre tento subir, mas não sei o que acontece, não sei o que acontece e não consigo progredir. O que eu posso fazer? A maioria de vocês erra porque vocês acham que só tem anilha de 5 quilos, de 10 quilos, de 20 quilos na academia. Então não tem problema algum você aumentar 1 quilo. Então se você está com 20, 40 quilos totais, você aumenta 1 quilo de cada lado, já é 42. 42 já é maior que 40. Isso já é uma progressão e a progressão mais assertiva possível, tá bom? Então progressão não significa que você precisa colocar 5 de cada lado de uma vez.
tá bom? Se você aumentar 1 quilinho todo treino de perna e você faz 2 treinos de perna na semana, ao final do mês você aumentou 8 quilos, 10 quilos. E para a maioria de vocês vão conseguir fazer isso. Então é extremamente importante que vocês saibam como, de fato, progredir a carga. E eu vou fazer um vídeo muito prático para vocês sobre isso também. Então fiquem aqui no canal realmente para vocês acompanharem esse vídeo também. Então uma dica importante que eu vou deixar aqui para vocês é para vocês realmente se desafiarem. Então zero treino fofo por aqui, eu sempre digo para as minhas alunas, zero treino fofo por aí também. Se desafiem, coloquem o peso ajustado, adequado para aquela faixa de repetições que vocês precisam fazer. Se vocês percebem, por exemplo, que tem, sei lá, 20-20 e é para fazer 8 repetições, e vocês percebem que dá para fazer 10, 11, 12 repetições, por que não aumentar, por exemplo, esse quilinho a mais ali no agachamento? Isso é uma progressão. Então, de fato, se desafiem também isso, desde que vocês mantenham sempre a segurança e a amplitude. E isso vai ficar para o próximo vídeo também, sobre subcarga e diminuir a amplitude. Saiba quais exercícios você pode substituir no seu treino. Então a academia às vezes ali está lotada demais e você não sabe qual exercício substituir, porque, por exemplo, você já chegou na cadeira extensora, a primeira vez estava 3 pessoas revezando, você chegou a segunda, tinha 3 pessoas esperando, você chegou a terceira, tinha uma pessoa fazendo 10 séries e aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir embora para casa, meu tempo está estourado e vai ficar sem treinar esse exercício? Não, você precisa começar a entender quais músculos aquele exercício trabalha, de que forma, isso é simples de fazer. E aí precisa entender que isso não vai acontecer sempre, mas que quando aconteça, você precisa ir para o próximo exercício ou substituir esse exercício. Então aprenda mais sobre o seu treino, por que você faz aquilo, que isso de fato só tende a melhorar os resultados, tá bom? Penúltima regra, porque eu ainda vou deixar uma regra extra aqui para você, tá bom? Não minta para você mesmo. Eu sei que isso acontece muito. Eu, como personal trainer, eu realmente recebo algumas alunas ali que estão tentando mentir para mim, quando na verdade estão mentindo para si mesmas, que é o caso, por exemplo, Pedro, eu fiz tudo e não tive resultado. O resultado não mente. Então, assim, quando você tem fotos suas do início do processo, depois de um mês, você está errando alguma coisa ali, tá bom? É claro que essa comunicação entre aluno e professor, aluno e treinador, aluna e coach deve ser muito, muito ativa para poder realmente ser mais assertivo. Então, assim, na maioria das vezes, eu sei que o resultado não mente e que a pessoa está burlando alguma coisa ali, então não minta para você mesmo, tá? Então, começa de fato a fazer o que tem que ser feito para você ter resultado, e se você não consegue fazer, é só falar, olha, eu não consigo fazer, que aí as coisas vão se ajustando para entrar na tua rotina. Tá bom? Mas de fato, não minta para você mesma. Se você pode fazer, fale que possa. Se você não pode fazer, fala que não pode e por aí vai. Tá bom? Essa comunicação entre adultos de fato deve ser muito transparente para que você tenha cada vez mais resultados. E a última dica, a dica extra, é realmente que esse vídeo você põe em prática, tá bom? Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado aí vocês, mas para ajudar de fato, vocês têm que pôr em prática. E eu quero pedir também uma coisa: curta esse vídeo, porque dessa forma realmente o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E se inscreva no canal. E é isso, aquele abraço, vamos para o próximo vídeo.